Pessoal, teve que interromper, trava demais, sabe? Você movimenta a tela e ele não estava respondendo. Fica muito pesado o vídeo, sabe? Então, vamos continuar aqui, ó. Na hora que você interrompe, ele dá uma aliviada. Depois que o tempo avança, ele continua a ficar pesado, né? Aí eu não consigo trabalhar. Fazer vídeo, porque você tem o vídeo, a gravação que vai gerando um certo peso de processamento, mais o processamento analógico, né? Então, máquina sente. E olha que eu tenho memória nessa máquina, tá? Mesmo assim, fica pesadão. É só tá pouquinho, né? Então, aquele vídeo deu acho que 57 minutos, 1 hora, né? E agora vamos para esse finalzinho aqui. Então, eu parei nesse ponto, onde o perfil inferior entrava na porta 3, né? 4 tomadas entrando na porta 2 e 3 barramentos entrando na porta 1. É importante que vocês tomem bastante cuidado, que a porta 1, 2, 3 está relacionada aqui, ó, 1, 2, 3, tá? A porta 4 e 5 elas estão inutilizadas, então não colocar nenhum número, tá certo? E nem mesmo confundir. Você pode usar qualquer porta, desde que faça sentido, né? A porta que você tem utilizado com relação às peças que o exercício pede aqui, as quantidades corretas. Aí nós temos que avançar. Nós temos aí a questão da segunda fase do processo de montagem, né? A gente vem aqui na segunda fase. Agora vem um cabo. Esse cabo ele vai conectar a calha ao sistema de energia elétrica, né? Então são 2.250 cabos. O que entra na segunda fase? O subconjunto da primeira. Então vem o perfil inferior com as tomadas e barramento. Eles entram na fase 2. Aí eu coloco um perfil superior e 2 terminais. Tá certo? Então tem que receber cabo com plug, puxar o perfil superior e os terminais. Então vamos lá. Nesse caso, o que vai acontecer? Eu preciso de mais um bloco assembly. Vou tomar bastante cuidado com a configuração. Então tenho que configurar o processo M2, que é a segunda fase da montagem. Uma pessoa faz a primeira estágio e passa para a segunda pessoa, tá? Processo M2. Esse subconjunto, olha, nós vamos colocar aqui na porta 3. Porque eu preciso do cabo com plug, eu preciso do perfil, tá certo? E preciso dos terminais. Então aqui, como falei, você pode colocar em qualquer porta, né? Mas vamos colocar na porta 3. Eu preciso que esse subconjunto possa ficar em inventário. Então vai ser aqui, ó, meu WIP do subconjunto. Capacidade máxima. Tá? Eu também preciso receber o cabo. Então vem agora um fornecedor. O material que eu receber pode ficar em inventário. Aí já começou de novo, ó. Começa a ficar em inventário. Então nós vamos configurar esse aqui, ó. Chegada, cabo. Cabo com plug, né? Essa chegada ela acontece também a cada 24 horas. Cada 24 horas. Quero estoque logo começar a simulação, né?
múltiplos agentes por chegada, e lá ele fala em 2.350 cabos, certo? O IP, o que eu tenho que assegurar? Que quando eles chegarem, fique em inventário, até que a montagem possa precisar desses itens. Então, o IP, cabos, com fila máxima, certo? Esses cabos, eles vão entrar na porta 1, certo? O que eu preciso fazer? O perfil superior, ele tem que entrar lá também. Então, como eu fiz aqui na sequência, eu vou fazer aqui uma pequena separação, porque esse perfil aqui, ó, eu preciso alimentar no processo. Então, bastante cuidado, tá? Aí o caminho vocês verificam qual que é o melhor para vocês, o mais fácil, tá? Então, esse conjunto, ele vai precisar de 4 entradas. Eu vou receber o cabo, o perfil S, ele tem que entrar aqui na segunda. Perceba que o perfil superior não entra na primeira, só na segunda, né? E o subconjunto, que aqui tinha o perfil inferior, barramento tomada, ele vem junto. Então, está alimentando 3. E ainda, o nosso amigo terminal, não é isso? Ele vai ter que entrar lá. Então, deixa eu diminuir um pouquinho aqui, né? Então, esse elemento, ele precisa alimentar a quarta porta. Então, vamos ampliar aqui um pouquinho, voltar no que nós estávamos, né? Eu puxo o terminal para a quarta porta aqui, certo? Então, se eu puxar aqui um pouquinho, está conectada, tá bom? Pessoal, perdão. Começa a ficar lento, é tão difícil. Eu puxei a primeira porta aqui e não responde mais. Tirar. Na verdade, eu conectei na porta errada, né? Tem que ser nessa porta 2. Nessa posição. Aí, perdão, tá? Puxando a porta 1. Eu dei o zoom, foi esse aqui primeiro que apareceu, eu conectei. Então, só para não ter nenhum tipo de equívoco, tá? Ó, continua barramento, tomadas e o perfil M1. Sai um subconjunto com todos esses itens, ele entra em fila e vai para a porta 3. Os cabos, eles entram na porta 1. O perfil S, ele entra na porta 2 e os terminais na porta 4, tá? Então, vamos ajustar aqui, ó. Processo M2. A primeira porta, cabo, um só, né? A segunda porta, perfil, um só, né? A terceira porta, subconjunto, apenas um subconjunto. E a quarta porta, né? Os terminais, direito e esquerdo, tá? 2. Então, essas portas estão alimentadas. Aqui, o que falta? Se eu não tomar cuidado, vai dar problema, né? O perfil S, ó, ele está sendo gerado aqui da inspeção, vem direto, e os terminais vêm direto. O que acontece? Se, como eu comentei na fase 1, né? Se eu vou fazer a montagem aqui em M2,
falta cabo, a montagem trava. Aí eu não consigo mandar perfil para cá, nem mandar terminal, porque eu preciso também ter o IP. Então é sempre importante ter o IP nessas portas, porque qualquer inconveniente que eu tenha de faltar peças na montagem, ele vai parar essa montagem, mas ele não para a alimentação de itens na fábrica, né? Então essa parte é muito importante. Então a gente vai colocar um bloco kill bem aqui na entrada. A posição tanto faz, tá? Poderia ser lá atrás ou aqui na frente. Não tem uma header, né, dizendo o seguinte: tem que ser aqui na frente. Ela pode ser em qualquer posição. Então a função desse bloco kill é ser um material inventário. Material inventário, né? Então o IP dos terminais na M2, capacidade máxima. Então o estoque atende a montagem 2, né? Depois lá em cima, vou precisar fazer a mesma coisa. Então, vou deixar aqui a interpretação da fila, né? Qual que é o papel dela? O IP do perfil superior para atender a montagem 2 com capacidade máxima. Tá bom? Então, isso é importante, pessoal, porque daí, se tiver, ele vai continuar alimentando perfil, subconjunto, terminal, mas se faltar cabo, ele para, mas não bloqueia as máquinas que antecedem, tá? Então, é super importante você colocar os blocos kills onde for necessários. E a gente vai para o finalzinho, né? Então, depois que ele faz a montagem do subconjunto com perfil com terminais, mais o cabo com plug, né? Você pode reconhecer o tempo de montagem, 80, 10. Então, vamos lá. Vou reconhecer o processo M2, né? Fiz a definição das quantidades, aí vou reconhecer o tempo de fabricação, tá? O tempo de fabricação normal, né? 80,10 segundos. E aí eu tenho esse processo pronto. Então, a princípio, a minha calha está pronta. O que ele manda para o último estágio? Olha, montagem e embalagem. Aí ele recebe as embalagens, certo? E essa embalagem, mais os componentes dessa fase anterior, ele fecha o produto. Então, vamos lá. Eu tenho que receber embalagem. Eu tenho que manter a embalagem em inventário temporário. Chegada, embalagem. Esse Inter Arrival Time de 24 horas também. Horas, at model start, né? Agente múltiplos por chegada, né? E lá no texto ele fala que são 2.250 unidades. A gente vem e muda 2.250 unidades, tá? A minha chegada está pronta e vou reconhecer que eu posso fazer o material em processo dessas embalagens. O IP embalagem, né? Capacidade máxima, sempre, não tem probleminha. E aí eu posso pensar na montagem 3. Ó. Então a gente vem, a gente puxa o IP também. Vou precisar do processo da terceira montagem. Deixa alinhado.
Como são 2 itens, o que eu preciso fazer? Agora, a calha pronta, eu posso colocar na segunda porta. E a embalagem, eu posso colocar na primeira porta. Clico em Assembler. Isso vai chamar o processo M3. Quantas embalagens eu preciso? Uma. Quantos conjuntos prontos agora eu preciso? Um. Certo? Vamos já ver qual que é o tempo dessa montagem, olha. Então, terceira fase, embalagem, montagem final, né? 35,5 segundos, é um processo mais rápido em relação aos demais, né? Então, vai ficar normal, 35,5 segundos, certo? O que está faltando aqui para ser feliz? Aqui, se faltar subconjunto, a embalagem chega e entra o IP. Mas aqui, se faltar embalagem, né, bloqueia essa montagem aqui. Então, preciso ter um IP. Só bastante cuidado com essa possibilidade de filas, tá? Isso faz muita diferença. Muitas vezes você vai falar o seguinte, isso aqui não consegue atender. Não é porque falta capacidade, né? Que quando ficou pronto, ele tentou mandar para essa posição, mas como não tinha embalagem, por exemplo, ou vice-versa, né? Ele bloqueia. Então, eu preciso de um IP, ó, um IP que vai monitorar o conjunto completo, né? Que antecede a montagem 3 com capacidade máxima. Tá? Aí eu posso trabalhar tranquilamente aqui, que ele não vai parar por bloqueios quando um processo estiver ocupado. Tá? A fila amortece tudo. Aliás, os blocos kills, se você usa ele em excesso, não atrapalha, né? Vai ficar meio estranho, meio poluído, coisas redundantes, mas ele em si não atrapalha o tempo de simulação ou vai gerar erros. A fila ela só atua, né? No sentido de controlar quantidades, a presença de gargalos. É só isso. Bom, aí já está bem no finalzinho, né? E depois a terceira fase, os itens são consolidados na expedição, lote de 100 peças com um tempo de 5,2 minutos. Então nós vamos ter aqui um batch, para que ele possa formar esse lote, né? Batch. São 100 peças, né? Aqui seria o lote da expedição. Batch size 100. Esse eu posso colocar permanente, ó, porque eu não vou separar. Então, quando ele alcança o final do processo que não botei o onBat depois, a gente coloca permanente, que o lote vai sair da fábrica ou da operação logística e vai embora. E aí eu posso usar um bloco service também, ó, né, reconhecendo que é o processo expedição, processo expedição, capacidade máxima, né, porque ele vai mandando os lotes lá para frente, com o tempinho, né, vamos colocar aqui normal, só confirmando o tempo, 5,2 minutos. 5,2 e nesse caso ele dá uma travada legal. Agora, nem que trava, vocês viram? Quando ele começa a ficar muito pesado, no caso do vídeo, ele dá uma bloqueada, tá? Então vou ter que fazer um terceiro para vocês aí.